Em Matão, o setor que mais contratou, tá vendo? O número nacional, agora o local, nós vamos tratar sobre ele. Quem mais contratou em Matão? Muitos apostariam, deve ter sido as indústrias metalúrgicas. Não. Sim, muitos meses ela é a responsável por isso. Desta vez foi a construção civil, uma alta sozinha de cerca de 2,71%. Né? Porém, a gente já sabe que teve aí uma seca bem longa, prolongada, atrasou plantios de grãos, e nós sabemos que as indústrias matonenses abastecem com seus implementos essa agricultura de vários estados, enfim, dos grandes estados produtores de grãos. Então, esse contexto todo daquilo que acontece no Brasil e o reflexo disso na nossa realidade econômica. É o que vamos tratar agora com o economista professor Moacir Bertassi. Bom dia, Bertassi. Bom dia, Daércio. Bom dia, ouvintes da Rádio Saudade. Sempre um prazer falar com vocês. Matão tem alternâncias de mês a mês de nível de emprego, né? De abertura de mais trabalho para as pessoas. E varia porque nós temos também situações muito sazonais, muito particulares de Matão, né? E tal. E aí tem gente que pega, inclusive, o mês de março, acho que é abril, tem um mês lá que, por uma razão sazonal, o nosso emprego aqui não é tão bom. Aí o cara faz um estardalhaço com aquela notícia, mas ele não fala dos outros 11 meses superavitários, né, professor? Sim, é aquele maldoso, né? Ele quer que a coisa afunda. Então, não, nós temos que olhar os 12 meses. Esses 12 meses, inclusive levando em conta esse último balanço de Matão aqui, que a construção civil que cresceu, de um modo geral, dá a Matão uma performance muito boa nessa questão de empregos, apesar de termos desempregados, professor. Sim, o Décio, Matão e ouvintes da rádio. Matão é uma ilha de excelência. É interessante que se todo o Brasil fosse como Matão, nós seríamos um país muito desenvolvido. Porque na questão da situação do agronegócio, nós temos então as três situações, que é o antes, o dentro e o depois da porteira, correto? Dentro da porteira, que o Brasil como um todo é muito forte, que é o setor da agropecuária. E Matão, por excelência, ele é tão importante e bom, né, em excelência, antes da porteira, que nós temos as grandes metalúrgicas aqui. Essas indústrias, elas fazem a diferença no município, no estado e no país, né? E depois da porteira também, que nós temos enormes empresas, gigantescas empresas, que são as empresas transformadoras alimentícias. Isso dá a Matão uma situação totalmente diferente do Brasil. Matão sempre surfa na contramão do Brasil, né? É interessante, você disse aí dos dados do emprego, como o Matão tem essa situação ligada totalmente ao agronegócio, né, que nós também temos as grandes agropecuárias aqui. Como eu disse, Matão é uma excelência, né, uma ilha de excelência no Brasil. O que acontece, meu amigo? Quando nós observamos o ano, existem os períodos que são períodos de entre-safra. Então, nesse período de entre-safra, onde existem muitos empregos temporários, as indústrias costumam, logicamente, dispensar. Porém, nós temos os períodos de entre-safra, que são os períodos de início da safra, que são os períodos da safra em si, né? Porque a sazonalidade, ela está na entre-safra e na safra, tá? Então, entre-safra, queda, e na safra, um crescimento. E aí nós costumamos ter muito desemprego na entre-safra, e nós costumamos ter muito emprego na safra. Então, essas pessoas que observam aí aquele período que houve o desemprego, eles teriam também que observar que tem 2, 3, 4 meses que Matão é um dos municípios que mais contratam no Brasil. Então, essa situação de excelência, né, nós observamos no município como um todo. E, particularmente, você disse muito bem aí sobre a construção civil. É muito chato e triste falar um negócio desse, né, Darcy? Mas a Covid-19, ela acabou auxiliando e ajudando muito o agronegócio. Infelizmente, é um negócio muito chato, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, assim, porque é uma crise epidemiológica que ceifou milhares de vidas aí, e
trouxe uma situação caótica para o mundo, né? Mas para o agronegócio brasileiro ele foi muito bom. Por quê? Porque começa como uma cadeia produtiva, né? O agronegócio é uma cadeia. Então, quando houve lá o início da pandemia, que houve aquele avanço do consumo nos supermercados, nos hipermercados, Matão teve aí 2 meses que parecia Natal, né? O mês de março, finalzinho de março, abril e um pouco de maio, parecia que era final de ano. Você ia todos os dias no supermercado, todos os dias estavam lotados. Isso, logicamente, desencadeou toda uma situação de puxar a carroça, né? Então, quando o consumidor consumiu, obviamente aquilo ia pressionar as indústrias alimentícias, que iam pressionar a agricultura e pecuária, que isso iria pressionar as indústrias que fornecem os materiais e insumos e máquinas agrícolas, por exemplo, para Matão, né? Essa situação provocou um boom enorme e o agronegócio cresceu como um todo. Matão surfou muito bem, né? Para você ter uma ideia, o nosso PIB, o ano passado, ele teve um crescimento muito alto. Nosso valor adicionado, ele cresceu em torno de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Eu não tenho fechamento do PIB ainda, mas eu acredito que o nosso PIB deva ter aumentado em uns 2 bilhões de reais nessa situação aí. Aí, meu amigo, o que acontece? Quando toda essa cadeia começou a movimentar, começou a correr muito dinheiro. E as pessoas não estavam saindo, não estavam gastando, não saíam, né? Tanto é que o setor de serviços, que onde o comércio está dentro, esse sofreu agruras enormes, está sofrendo ainda, né? Você vê o setor do comércio começando a deslanchar agora, entretenimento e turismo ainda muito devagar. Então esse pessoal, esse dinheiro, logicamente, ele não ficou guardado. As pessoas começaram a fazer investimento em quê? Você olha a olho nu, em Matão você vê um monte de galerias, casas, novos empreendimentos imobiliários, prédios. Então, Matão está num boom imobiliário nesse exato momento. As empresas ligadas ao setor da construção civil estão faturando muito bem, né? Coisa que não se via há muito tempo. Isso, logicamente, desencadearia também o aumento ou o crescimento na contratação da mão de obra. É que nós estamos falando aí, Laércio, esses 2,5% que você disse, é na mão de obra que tem a sua situação regularizada, né? É a situação formal. Mas o que nós temos de crescimento informal, eu acredito que dá muito mais percentual e de aumento. Por quê? Porque a gente sabe que a construção civil tem muita informalidade, né? Essa é a situação que provocou tudo isso aqui que nós estamos vendo. Bom, como no resto do país, houve aqui no último balanço aí uma redução do número de desempregados no Brasil, da ordem de quase 1%, alguma coisa assim, mas você nota que nós estamos falando de informalidade. Sim. Quase sempre. Os empregos não estão voltando na forma tradicional de vínculo empregatício e tal, ele está voltando sob a forma de informalidade. O cara estava desempregado, agora ele tem um carrinho de cachorro-quente. Percebe? É isso aí. Não. Além disso, Darcy, é bom frisar aí que esse aumento de emprego, ele não se reflete muito na renda, porque, infelizmente, os empregos que estão sendo gerados são empregos que de baixo salário, entendeu? Então, o poder aquisitivo, a renda mesmo, ela está pequena, tanto é que nós temos 110 milhões, entre 110 milhões a 120 milhões de brasileiros vivendo com até um salário mínimo, entendeu, amigo? E nós temos praticamente 20 milhões vivendo abaixo da linha da miséria. Então, nós estamos num país, nós estamos começando um movimento que levará aí vários anos para nós reacendermos naquela situação pós-pandêmica, entendeu? Então, eu acredito que esses empregos que estão sendo gerados, eles são empregos de salário baixo. Infelizmente, isso não reflete na renda, entendeu? Você vê como Matão é destacada, vamos dizer assim. Aqui não é um paraíso, tem problemas e tudo, viu, gente?
Mas acompanhando o teu raciocínio de mostrar que Matão, no concerto nacional, é uma cidade privilegiada, e quando nós estamos falando agora sobre desemprego, nós vamos lembrar que lá por 2011, 12, quando nós tivemos a taxa mais baixa de desemprego no Brasil, foi o melhor momento de emprego, né, com carteira assinada e tudo, e foi mesmo. Naquele momento eu me lembro de uma análise feita que dizia assim, tudo bem, está todo mundo praticamente empregado, trabalhando, mas porque não tem mais a quem recorrer. Então, o mercado está absorvendo uma parte aí da população brasileira despreparada, e a preocupação era formar esta mão de obra, porque ela está indo porque não tem mais ninguém, mas não porque a pessoa tinha especialidade para aquilo. E no universo dos desempregados, você tem gente especializada, mas tem um contingente grande de gente que não teve formação para isso. Então é aí que eu puxo o gancho para dizer, em Matão temos esse problema? Talvez. Mas, gente, vamos lembrar que aqui tem uma escola técnica formando mão de obra técnica. Aqui você tem um IFESP formando mão de obra para nossa realidade. Você tem agora, e mais recentemente vai crescer, a FATEC formando mão de obra para nossa necessidade, inclusive. E, gente, poderei faltar com mais alguém aqui. Lembra aí, me ajuda aqui, por favor. Dentro da formação de mão de obra. O Senai, meu Deus do céu, como é que eu vou esquecer dele? Né, que também está crescendo agora aqui, além do que já faz. Então, Moacir, quando a gente vê a taxa de desemprego, cuja realidade no Brasil é muito pior, a nossa é bem mais amena, e com o poder de formar mão de obra deste universo desqualificado profissionalmente, eu quero dizer, dos desempregados, então, mais uma vez, Matão é uma cidade privilegiada. Com certeza. Além disso, Odécio, eu queria pegar um gancho, porque eu sou professor há 26 anos, e isso dói muito quando eu faço esse tipo de análise, né? Mas o brasileiro, ele, infelizmente, é muito acomodado no setor, na situação do conhecimento, da busca do conhecimento. Hoje nós só não estuda realmente quem não quer, Daércio. Infelizmente, quando eu falo na minha época, parece um dinossauro, né? Mas lá atrás, para nós estudarmos, ou nós tínhamos as universidades públicas, que isso aí era para classe abastada, ou nós tínhamos as faculdades particulares, que era para a classe menos abastada, mas que tinha que pagar para estudar. Hoje não, hoje só não estuda quem não quer. Você acabou de dizer aí, né? A FATEC está aí surgindo, inclusive vão vir novos cursos, o IFESP, que forma pessoas de nível superior, nós temos o IMES, nós temos a Anhanguera, nós temos um monte de empresas, de faculdades aí com cursos online, né, e à distância também. Então as pessoas aí falam, mas eu não posso pagar, mas espera aí, o IFESP e a FATEC são de graça, então vai estudar lá gratuitamente. Além disso, Odaécio, nós temos nos outros municípios também, aqui em volta, nós temos um monte de situação, porque às vezes as pessoas falam, mas não quero fazer esse tipo de curso, mas tem para todas as situações, né? E eu falo como professor, isso dói, porque eu vejo que nós temos aí uma situação dificílima, que somente o conhecimento, e eu sou um exemplo disso, Daércio. Eu estudei muito e estudo até hoje na minha vida, né? Isso transformou minha vida. Eu sempre digo que a educação, a busca pelo conhecimento, o crescimento cognitivo muda não somente a sua vida cognitiva de conhecimento, mas também muda a sua vida social. Você se torna uma pessoa bem mais, vamos dizer assim, apresentável à sociedade, né, bem mais visível através do estudo, da educação. Então, hoje, infelizmente, nós temos aí a FATEC, né, por exemplo, eu vou dizer porque eu sou professor da FATEC, a FATEC apresenta 40 vagas por semestre aqui em Matão. Graças a Deus nós temos uma busca e uma procura muito grande, mas podia ser muito maior. Muito maior. Muito maior, entendeu? Isso forçaria a trazer novos cursos, né, abrir novas salas. Então nós temos aí uma possibilidade muito grande de crescimento. E nesses 26 anos eu percebo que, infelizmente, não é dado valor aqui no Brasil, infelizmente, à situação de conhecimento. Eu ouço as pessoas, às vezes, dizendo, mas tem advogado que está trabalhando de balconista, administrador que está trabalhando de faxineiro e tudo mais, né? Quer dizer,
dando uma subqualificação às pessoas, e todos os empregos são dignos, todos os empregos são dignos. Então não adianta falar que, olha, é uma situação que nós temos doutores, mestres, não sei o que lá, trabalhando em outros empregos que não são deles, né? Mas um momento, eu sempre digo, sempre tem um momento que o mercado se abre a essas pessoas. Educação. O problema é assim, que se você não tiver qualificação, o mercado vai abrir as portas e você não vai poder aproveitar, entendeu? Que aconteceu naquela época, em 2011, 2012, estava todo mundo com emprego, só que eles alertavam, é o seguinte, se tiver uma crise, esses que não têm qualificação e que estão trabalhando por não ter mão de obra disponível, vai qualquer um mesmo, eles vão, coitados, perder o emprego. E foram eles, principalmente, que saíram. Entre outros, viu? Eu sei que tem bastante gente qualificada também, que por outras razões também saíram. Mas, digo, um contingente desses é muito grande. Então, meus amigos, não dá pra você pensar, vou resolver a violência do país comprando arma. Eu vou resolver o problema da fome dando cesta básica. O país que pensa assim está dando manutenção à miséria. Agora, o país que investe sistemática e competentemente em educação, este sim não vai precisar da cesta básica para ninguém, porque o cara tem uma profissão, ele foi formado para alguma coisa, ele pode trabalhar e trabalha. O país não precisa ficar... vai ver que os seus índices de criminalidade tendem a diminuir, porque quem tem emprego não cede pro o molecão de 13, 14 anos que tem uma perspectiva de que estudando no país dele ele vira alguém, ele não vai pro mundo do tráfico que dá tênis da Nike e não sei do que pra ele ali, ele nunca mais vai na escola e entra pro crime, sabe? Gente, tudo que a gente pensar em volta da... Ou então, para convencer que a educação é melhor, professor, é simples. Você que está me ouvindo e que é pai ou que é mãe, o que é mais importante na vida do seu filho hoje? Você vai dizer, dar uma formação boa. Por que você acha isso? E por que o país não pensa desse jeito? Ou não seria bom pensar assim? Se nós, como pais, procuramos dar a melhor faculdade, o melhor curso e tal para os nossos filhos, por que nós fazemos isso? Porque nós somos burros? Não, porque nós sabemos. Agora, nem todo mundo pode. O país precisa promover socialmente, não ficar alimentando a miséria. E olha, Décio, né, professor? Nós temos exemplo no mundo como a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, entendeu? Então, esses países, a Coreia do Sul como exemplo, em 1970, eles tinham saído de uma guerra enorme, né? Que foi a guerra lá entre as duas Coreias, e estava derrotada, destroçada. Eles estavam muito mais atrasados que o Brasil. O Brasil já surfava na época do milagre econômico e a Coreia do Sul era um país extremamente atrasado. Eles investiram como? E onde? Na educação. Nesses últimos 50 anos, a Coreia do Sul ultrapassou o Brasil, acho que umas 4 ou 5 vezes aquilo que o Brasil era na época. E o Brasil, infelizmente, de lá para cá, né, nós vemos aí uma negligência na educação. Né? É uma situação assim, eu acho que todos os governantes, eu sempre digo, Décio, eu não sou nem partidário nem ideológico, essa situação da ideologia destrói o país, entendeu? Mas eu acho que não importa a ideologia, mas eles tinham que pensar e olhar e incentivar a educação. Eu sou professor, eu sou apaixonado pelo ensino e aprendizagem, eu sou apaixonado pelos livros, né? E essa paixão minha, eu acho que as pessoas tinham que ter, porque é a transformação da vida. Você quer realmente transformar a sua vida? Estude. Não tem outra situação. A gente precisa de um país não dividido, mas um país um país falando a mesma língua, por modos diferentes, com ideias diferentes, mas não dividido. Essa divisão não leva a nada. É o mesmo que uma família que 2 filhos se bicam de um lado, os outros não. O pai cria desordem, a mãe também, aquela família que não vai para frente nunca. Então, eu penso que um país pacificado e que, de fato, faça um grande programa de educação para 30 anos e não para 4 anos apenas, como se fosse um laboratório aquilo ali, um programa sério de 30 anos que todos os presidentes tivessem que obedecê-lo mediante consulta popular e referendo popular, e aí daqui 30 anos este país seria
potência como aquela que se tornou de novo a Alemanha sob o comando lá da Merkel, né? É esse país que a gente quer, né? E a Alemanha estava totalmente dividida. Eu sempre digo, Odécio, e Jesus Cristo falou que reino que se divide não vai para frente. Não vai. E vai. Só para falar, porque eu ouço muitas pessoas falando da China, Odécio. A China construiu uma muralha com mais de 8.000 quilômetros e durante mais de 1.200 anos. E ela é uniforme, né? Eu sempre digo que se fosse no Brasil, a cada 4 anos nós teríamos uma cerca de arame, depois faria uma parede de tijolinho à vista, parede de tijolão, parede de barro, aí chegava alguém e falava assim, não, isso daqui não está muito feio, vamos derrubar e começar tudo de novo, entendeu? Então, você falou muito bem, falou assertivamente, o que nós precisamos é de um plano futuro, onde todos se unam. Infelizmente, os políticos têm que pensar assim, né? Todos se unem e falam, não, esse plano é bom, vamos seguir ele. Não importa se eu entrei, se eu entrei agora, se eu entrei depois, né? Família desunida, empresa desunida, fala a verdade, vai para frente. Por que um país desunido vai? Com certeza. É simples assim, né? Então, um pouco mais de bom senso, de calma, de respeito com as diferenças, e a gente poderia ter um país mais pacificado e mais ordeiro e, portanto, mais progressista, não é? Apostando muito na educação. Sim, sem isso, esquece. Gente. Não tem esse papo de cesta básica e tudo mais. Não. Sustenta a miséria, mas não promove a pessoa socialmente. Então, o país precisa saber o seguinte, nós vamos pagar a cesta básica eternamente, ou nós vamos pagar por enquanto até que essas pessoas se ajeitem na vida, e a par disso, vamos possibilitar que todo mundo tenha acesso a essa informação profissionalizante e tudo mais, até que ele não precise mais da cesta básica. O que você quer escolher? Sim. O país tem que escolher. Um referêndum popular. O que o povo escolheria? Você que é brasileiro e está me ouvindo, você prefere um país rachado ou unido? Todo mundo sabe o que nós queremos, eu só não estamos fazendo isso. Agora vamos lá. Aqui nos números locais, isso aqui é setembro, né? Sim. Ó, eu tenho um balanço do CAGED de setembro de empregos, especificamente de Matão. Sim. Admissões, 830, desligamentos, 897. Então, em setembro, deu menos 67 vagas. Qual é a avaliação que você faz e por que, excepcionalmente, está assim? Algumas safras já estão entrando no fim, né, Décio? Por exemplo, a cana, né, o setor sucroalcooleiro é um exemplo. O setor sucroalcooleiro, infelizmente, devido à situação, ao fator climático, muitas usinas já estão deixando de contratar e, obviamente, quem presta serviço, nós somos aqui em Matão, como eu falei, uma ilha de excelência, e nós também somos ilha de excelência na prestação de serviço. Nós temos muitas empresas que fazem prestação de serviço para essas usinas, entregam produtos, e agora chegou o momento que as usinas parando, obviamente, a cadeia produtiva todinha desse setor vai dispensar. Isso e faz todo sentido, professor, porque aqui por setor, em Matão ainda, você vê que os déficits aqui, menos empregos foram agropecuária e indústria. É isso aí. Porque na construção foi superavitária, o comércio cresceu 1,16, serviços cresceu 0,91, a construção 2,71, mas a agropecuária e a indústria tiveram quedas. E agora a tendência é o comércio crescer até o final do ano, Natal, né? E nós chegamos numa época muito boa, fantástica, né? Maravilhosa, e onde a pessoa tem que tomar cuidado com o 13º para não gastar demais, né, Décio? Mas chegamos numa época boa que vai favorecer o crescimento da mão de obra do comércio agora, né? Ok. Aí depois a indústria se recupera desses números também, naturalmente, né? Aí nós vamos chegar no início da contratação, começa em março, abril, aí a indústria, aí a safra volta e aí todo mundo volta a contratar. É isso mesmo. São esses altos e baixos. Aí você tem aquelas pessoas, como você disse, maldosa, que pega os dados ruins, e tem aquela pessoa que é extremamente politizada, que pega os dados bons, entendeu? Essa situação que o que eu percebo é que essas pessoas que fazem alarde com aquele mês que sazonalmente Matão pela sua tipo de economia não vai bem, ele faz um estardalhaço, e aí quando eu vou ver, geralmente são especuladores. São pessoas que investem seu dinheiro e eles querem baratear o que eles querem comprar. Tá crise, né? Eu quero comprar o teu imóvel aí, mas veja, olha que crise que nós temos, né?
é uma ova, porque ele não pega o resto do ano para ver a coisa bombando, né? É isso aí, né, gente? Tem que tomar cuidado aí, sempre tem aquele velhaco para se aproveitar do momento que naturalmente não é bom, né? Então é isso. Professor, foi muito bom entender o que está acontecendo aqui na nossa economia e não seria possível sem essa avaliação realmente precisa sua, pela qual agradeço mais uma vez. Um abraço, viu? Eu sempre me coloco à disposição, tá bom? Precisando, estou aqui. Um grande abraço. Um grande abraço, igualmente. Tudo de bom, amigo. Um abraço também a todos. Abraço aos ouvintes. Muito obrigado.